Quem olha para essa carinha, né? Não imagina como você às vezes é brava, né? Me morde, me rasga, né? Você já deve ter ouvido falar em algum momento que gato tem uma personalidade forte, né? Vamos entender um pouquinho sobre esse tema? Olá, muito bem. Sou Carlos Moraes, terapeuta integrativo e complementar. Você já deve ter ouvido falar, né? O gato tem uma personalidade forte, fulano tem uma personalidade fraca. Ai, aquela pessoa ali, ai, vai pela cabeça dos outros, não tem opinião própria. Vamos entender um pouquinho sobre personalidade e levando em consideração principalmente o que? As fotos killer, né? As minhas fotinhos maravilhosas, né? E dando sequência à série Fotos Kirlian, que nós vamos abordar muito sobre o universo das queridas e maravilhosas bioeletrografias, né? Bom, vamos entender rapidamente sobre personalidade. O que é exatamente personalidade, né? Personalidade, na realidade, é um conjunto de algumas características que são muito marcantes em um indivíduo, em uma pessoa, né? Então a personalidade ela se torna como se fosse uma força ativa, né? Que auxilia, ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, entre as pessoas, com base principalmente no seu padrão de individualidade, né? Pessoal. Então, tanto pessoal quanto social. Pessoal, porque características marcantes em mim vão interferir no meu universo coletivo, no meu universo social. Por exemplo, a forma que eu penso, a forma que eu sinto, como eu ajo com as pessoas, tudo isso vai construir, vai formar a minha personalidade, né? E essa personalidade ela vai expressar para fora, ela vai colocar para fora todos esses aspectos. Como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, e isso interferindo no coletivo. Então, isso é muito importante. Toda vez que eu falo de personalidade, eu preciso levar muito em consideração o conceito de ego, né? Que é exatamente o conceito que, durante a fotoquilha, eu faço avaliação. Então, para entender o estado egóico, o estado de ego que as pessoas têm e que vão me dar uma ideia do comportamento que esse indivíduo tem na vida dele, vai me embasar como que este padrão vai interferir na vida daquele indivíduo e como que as emoções dele são construídas a partir deste comportamento, né? Então, assim, para a gente entender o conceito de ego, a gente já entendeu o conceito de personalidade, puxando isso para o ego. Na psicologia, o conceito de ego faz referência ao centro do indivíduo, centro da pessoa. Isso é o quê? O eu. O eu. Né? Quem sou eu? Né? Inclusive, a gente fala muito que as teorias hinduístas, né, a filosofia hinduísta, aborda muito a questão de que o nosso sistema respiratório ele quebra o nosso ego porque ele faz sempre nós interagirmos com o mundo fora, o mundo externo, né? Não deixando nos fechar totalmente no eu. Porque o nosso ego, ele sempre vai puxar a gente para que nós sejamos aquele eu sempre. O centro da pessoa, o egocentrismo, né? Nós já vamos falar desses aspectos. Então, dentro da psicologia, esse conceito de ego ele faz referência a esse centro do eu. Então, a partir daí, eu compreendo que o ego, ele é racional, penso, né? Então, penso, logo existo. A partir daí,
ele controla os instintos. Que é esse instinto, eu faço uma certa referência ao meu inconsciente. Parte do meu inconsciente, parte daquilo que eu não tenho consciência. Então, o meu instinto faz parte desse universo do inconsciente. Então, o ego, ele vai funcionar como um mediador entre o universo consciente e o universo inconsciente. Como que essa mediação, né, esse processo, esse ego, ele vai conseguir facilitar essa interação, né, do universo instintivo e inconsciente, manifesto às vezes no meu consciente para que eu lide com as situações externas que vão ocorrer na vida de qualquer indivíduo. Ponto. Isso é fato. É por isso que nós pensamos, raciocinamos, refletimos, codificamos, temos poder de escolha, podemos fazer as coisas, mas também temos poder de decisão e às vezes até também erramos no meio do caminho. Então, o ego ele vai se desenvolvendo a partir do quê? A partir da diferenciação das capacidades psíquicas que eu vou tendo contato com a realidade exterior. Então, vou desenvolvendo meu intelecto, vou desenvolvendo meu racional, vou tendo contato com situações externas, o meu instinto às vezes vai manifestando, eu vou compreendendo as realidades externas com o que eu estou aprendendo, mais o que existe no meu inconsciente, tudo isso junto, misturado, eu vou desenvolvendo o meu próprio ego. E aí, conceitos que foram criados por Freud, e aí para quem gosta de psicanálise eu convido até procurar um pouco sobre isso, né? na rede, aí, na internet, Freud conceituou 3 aspectos do ego, né? Então, ID, superego e o ego, né? ID, ego e superego, né? Eu falei o conjunto errado. ID, ego e superego. Então, esses conceitos foram criados por Freud, né, para explicar o quê? O funcionamento dessa coisa aqui, chamada mente humana. Eu falo mente como se fosse aqui, né? Porque a gente lida muito com a ideia de que o nosso pensamento está relacionado ao nosso sistema nervoso central e tudo, e eu sempre aponto para a cabeça, né? Mas estamos falando da mente humana como um indivíduo completo, com todos os sistemas integrados, para que a gente sempre entenda a saúde de forma integral. Então, essa construção do pensamento, né, a partir do ID, do ego e do superego, Freud trouxe uma ideia de que estes aspectos estão relacionados à mente humana entre consciente, subconsciente e inconsciente. E como isso manifesta no ser humano. Tá? E aí, isso é importante para você entender, basicamente, a nomenclatura que às vezes a psicologia faz uma forma, a psicanálise faz de outra forma, e nas fotos Kirlian, né, diferente desses conceitos que o Freud trouxe de ID, ego e superego, eu uso ego fraco, ego normal e ego forte. E que são os aspectos que eu avalio nas fotos Kirlian. E como que esta personalidade, esse comportamento, personalidade forte, hein? Personalidade fraca, hein? Tem um equilíbrio na sua personalidade, né? O como que esse comportamento, o quanto esse ego, esse estado egóico, que eu chamo, né? Ele vai interferir nas suas relações e você precisa repensar, adaptar, melhorar. Eu posso oscilar entre um e outro? Posso oscilar entre um e outro, mas é importante a gente entender essa questão personal. Então, basicamente, quando eu começo a perceber, compreender o estado de ego forte, né? Basicamente, antes da gente começar a falar do ego forte, qualquer excesso é ruim. Qualquer. Ponto. Excesso de água faz mal, né? Então, não é legal, não é bom.
Então, qualquer excesso faz mal. Então, o importante é a gente oscilar entre um e outro, ter alguns aspectos de ego forte, ter alguns aspectos de ego fraco e ter alguns aspectos de ego normal, de acordo com a necessidade de cada situação. Ponto. Então, dito isso, indivíduo de ego forte. É um indivíduo que tem um altíssimo nível de autoestima e autoafirmação. E quando eu falo altíssimo nível, né, eu estou usando o exagero proposital. Por quê? Ter autoafirmação e ter autoestima é algo positivo, algo bom. O que não dá é a pessoa sofrer do que nós chamamos de sofrer de vedetismo, né? Vedetismo de vedete. Então, assim, o tal egocêntrico, ele chega no ambiente, eu sou gostoso, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, né? Então, sofrer de vedetismo, ter excesso desses aspectos é desequilíbrio. Então a pessoa se torna intolerante, intransigente, chato pra caramba, né? Eu costumo falar que esse excesso é um dos piores, porque assim, a pessoa chega no ambiente obrigatoriamente, todos têm que vê-lo, todos têm que acudi-lo, todos têm que venerá-lo, e o restante não serve para nada. O restante é a plebe, né? São indivíduos que estão num nível muito abaixo do dele. Então, o egocêntrico, né? Aqui falando sobre o egocêntrico. Dentro desse aspecto, é importante nós entendermos que egocentrismo é a mesma coisa que eu diria de inconveniência. Pessoa chata, pessoa inconveniente, né? Porque ela puxa atenção para ela o tempo todo. Aí fala assim, ai, que chato, né? Lógico, diferente de um show, diferente de um teatro, de algum lugar que você, né? A intenção é aquela, mas assim, nas relações. Aquela personalidade, ela precisa, ela tem necessidade de puxar tudo para ela. Então, ela é o destaque, né? E isso é muito ruim, a partir desse aspecto comportamental. São pessoas, como eu disse, né? Desprezam a opinião dos outros, não dão um braço a torcer, são extremamente arrogantes, são pessoas intransigentes, são pessoas absolutistas. Então, a verdade dela é a única que serve. Então, imagina, como que eu lido com uma pessoa dessa? É bem complicado. Eu posso necessitar destas características em algum momento? Posso. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e assumo esse papel. Sem problema nenhum. Agora, falar para você que, vamos, tal, não sei o que, isso, aquilo, e sou assim o tempo todo, aí a coisa muda de figura. Se torna excesso. Então, esse excesso é um desequilíbrio. Precisa ser trabalhado. Ego fraco. É o oposto. Aí quando a gente fala de ego fraco, nós estamos falando exatamente do oposto. Não tem como ser diferente. Pessoa preocupada demais com os outros, né? Submissa, conformista, vive totalmente em função dos outros. Pessoa que não tem vontade própria, pessoa que não tem desejos nenhum. Então, ela se baseia em absolutamente tudo que o outro diz para ela. E a opinião do outro se torna lei, regra, é norma. Então, não posso. E a partir daí eu entro num estado profundo de conformismo e submissão. Então, eu só faço alguma coisa se alguém mandar. Porque senão eu fico parado olhando pro teto assim. E que sentido tem a vida? Que sentido tem estar ali presente? Então, esse processo também em excesso, ele vai gerar o quê? 2 problemas. Primeiro, gerar crise de menos-valia.
o indivíduo não se vê capaz de fazer absolutamente nada sozinho, ou neurose de fracasso. Neurose, inclusive, que pode gerar mais para frente, e a manutenção desse processo gerar um processo de esquizofrenia. Além do que, o estado mais adoecido de ego fraco é aquele tipo de indivíduo que se lança no vitimismo e se autoflagela para ter as pessoas próximas. Ai, eu sou coitado. Ai, a minha vida não tem sentido. Ai, eu sou um sofredor sem fim do universo, do mundo, das pessoas. Nada faz sentido para mim. Então, estado de ego fraco. Eu posso oscilar entre ser uma pessoa com uma opinião formada a respeito de um universo, de uma situação, por ter conhecimento de causa sobre aquilo, e também oscilar entre uma certa submissão, porque eu tenho uma pessoa doente na minha casa, eu vou precisar cuidar dela, e abandonar os meus próprios desejos temporariamente por conta desta situação, posso. Isso é equilíbrio. O que eu não posso? Viver o estado de ego forte totalmente e viver o estado de ego fraco totalmente. Os excessos, a polaridade total, né? A tendência total a um aspecto. Então, eu preciso encontrar o meio do caminho. Na maioria das vezes, vemos o meio do caminho como o estado de ego normal, né? Que é o último aspecto do estado egóico. Né? Que aí nós estamos falando o quê? De um indivíduo ponderado, de uma personalidade sensata, né? Uma pessoa que não é egocêntrica, ela não se intromete na sua vida se ela não for convidada ou chamada, né? Ela filtra a opinião das pessoas. Então, assim, a opinião do outro não se torna lei para ela. Ela ouve, pondera, reflete, traz a sensatez, raciocina e toma uma decisão. É uma personalidade mais equilibrada. Né? A gente costuma falar até que a pessoa que tem estado de ego normal é uma pessoa até que em alguns momentos ela se torna desconfiada de algumas situações. Por quê? Ela quer ouvir, ela quer refletir, ela quer raciocinar, ela quer pensar sobre aquele aspecto que ela estava pensando, ouvindo, refletindo, estudando, né? E a partir daí ela tem o quê? Um equilíbrio da personalidade. Ela pode, em algum momento, ser intransigente por uma falha? Pode. Por uma necessidade? Pode. Mas na maioria das vezes ela volta. Ela pode se tornar egocêntrica em algum momento por uma necessidade? Pode também. Mas ela volta àquele estado. Ela pode entrar no estado de conformismo e submissão temporário por conta de uma necessidade específica? Pode também, mas ela volta ao estado normal. Ao poder de decisão que ela tem. E tudo isso se torna natural, normal. Né? Porque essa pessoa ela não vai se deixar influenciar pelos outros. Ego fraco. Ou ela não vai se intrometer, né? Ser intolerante com a opinião do outro. Forte, o tempo todo. Ela vai trazer e ter o equilíbrio. E esse é um dos aspectos que nós identificamos nas fotos quilha, né? Então, se você tem mais interesse em saber sobre as fotos quilha, entre lá no meu site, cardosmorais.com.br, que eu tenho certeza que você vai entender mais sobre as fotos quilha e também ficar até curioso sobre os outros aspectos que nós abordamos pela bioeletrografia, pela foto, e o que você pode visualizar a respeito de você, podendo identificar a sua personalidade, podendo identificar os aspectos excessivos que a sua personalidade manifesta, para que você tenha mais qualidade de vida e equilíbrio na sua vida. Até o próximo vídeo.